boa tarde, espero que estejam descansados, né? Hoje é sexta, estamos começando o fim de semana, não começando a semana, mas espero que estejam descansados para a gente conversar um pouco sobre envelhecimento, teoria, processos. Na sexta que vem eu falo um pouco de envelhecimento cerebral isolado, normal e patológico, vou pontuar alguma coisa sobre demências, mas de uma forma adequada para a segunda série. Hoje eu pensei, como a gente acabou de sair do problema 1, né, que vocês discutiram bem, foram a fundo na discussão das teorias do envelhecimento, eu pensei da gente elaborar uma didática participativa, um processo na qual vocês fiquem à vontade de participar. E eu começo fazendo uma provocação. Vocês estudaram o problema 1, estudaram teorias do envelhecimento, e eu acho que a gente poderia pensar, sair um pouquinho do que foi estudado do livro-texto, do tratado, das outras fontes que vocês pegaram, e fazer uma reflexão. Do que vocês leram, alguém conseguiria me dar uma hipótese por que a gente envelhece? Alguém conseguiria elaborar algum conceito que seja filosófico do ponto de vista científico-biológico, do ponto de vista científico-psicológico ou até religioso? Alguém conseguiria entender por que a gente envelhece? Porque a gente poderia morrer jovem, não poderia viver 1000 anos e morrer jovem? Só pode rir. Eu gosto mais da parte filosófica também. Uma das coisas assim, que a gente envelhece é meio óbvio, mas também porque nós estamos vivos. E estamos sujeitos à ação do tempo e também de outras agressões e relações com o ambiente em que estamos inseridos. E dessa forma, o nosso corpo ele vai sofrer essas ações do tempo de agentes externos e intrínsecos, e o nosso corpo vai responder com uma reação diante dessas ações. E essa reação pode ser um envelhecimento. Sim, é uma tese, uma teoria, mas eu queria entender se vocês conseguiram, ao ler o problema 1, estudarem as teorias, por que o ser humano envelhece? A gente não poderia morrer funcional, jovem? Não, calma aí. E aí? Algumas espécies não envelhecem, elas morrem jovens, né? Ou morrem funcionais. Não sei se vocês pesquisaram, tem algumas tartarugas, algumas algas marinhas, algumas águas vivas marinhas que não morrem com envelhecimento, elas morrem em plena funcionalidade. Tem várias teorias. Não é a teoria do processo do envelhecimento, estou indo um pouquinho diferente. Se a gente pegar um livro que era aceito parcialmente no mundo ocidental, aqui eu não vou discutir religião, só para ilustrar, a gente tem lá, em Gênesis, que Adão viveu 930 anos e morreu. Será que por alguma razão, em algum momento, o ser humano foi limitado na sua longevidade, que é um conceito que vocês discutiram, e por alguma outra razão, a longevidade, além de ter sido limitada, ela foi sucumbida para perda de funcionalidade? É isso que eu jogo a pergunta para reflexão, porque isso ainda não tem resposta. Não há uma resposta científica do porquê envelhecemos. Por que a gente não morre jovem ou funcional? Algumas espécies, mas o ser humano não. É mais para fazer uma provocação. Isso eu não consigo dizer que há uma resposta do porquê envelhecemos. Do ponto de vista mitológico, vocês conhecem o mito da deusa Aurora e de Títono? Porque vocês veem que o envelhecimento é algo que vem com uma preocupação que não é de hoje, né? Assim, é algo já de muito tempo. E da mesma forma como a teoria cristã traz ali o que o homem vivia há muito tempo, a mitologia talvez explicaria o envelhecimento como um esquecimento de um processo. Que processo?
Títono era filho do rei de Troia e era um guerreiro muito saudável, bonito e que despertou o amor da deusa Aurora, que era filha de Zeus. A Aurora pediu para Zeus transformasse Títono, que era um ser humano, mortal em imortal. Só que eles esqueceram, a Aurora esqueceu de pedir para Zeus que, além de que desse a imortalidade a Títono, que também fizesse com que ele nunca envelhecesse. E Títono, estando imortal, foi envelhecendo. E ao envelhecer, a Aurora se manteve jovem e Títono imortal foi perdendo funcionalidade. Até que ele se tornou desinteressante para o amor de Aurora, e a Aurora, por fim, quando Títono já está sem voz, sem força, não escuta mais, transforma Títono numa cigarra. Então, o canto da cigarra é também chamado do canto de Títono. Isso faz parte da mitologia grega. Então, quando vocês olharem uma cigarra, que antigamente tinha muito no Brasil, agora tem menos, vocês vão lembrar do Títono e do canto do Títono. E com isso vem uma primeira impressão do envelhecimento, que era o titonismo, que era esse processo de envelhecer com perda da visão, perda de audição, diminuição da sede, perda da massa muscular e da força, distúrbio da memória relacionada à idade, perda do olfato, capacidade cardiorrespiratória, função sexual e massa óssea. Titonismo, cigarro, acho que vocês não sabem, ou não vão esquecer agora. Peraí, como é? Tem que apontar para cá. O envelhecimento também é algo que já não é pensado agora. Desde o Egito, para quem for para Nova York, esse papiro está exposto no Museu da Academia de Medicina de Nova York. Foi um papiro descoberto por Edwin Smith, é chamado de papiro cirúrgico. É o texto de medicina cirúrgica mais antigo de que se tem notícia. Ele descrevia uma situação de trauma e como intervir numa situação de trauma, mas uma parte desse papiro incluía o livro da transformação do velho homem em um jovem de 20 anos. Então, a gente passou pelo conceito de envelhecimento, desde o porquê a gente envelhece, até a compreensão que o homem não poderia ter um potencial biológico de viver muito mais anos do que ele vive hoje, até a mitologia grega que encarou o envelhecimento como um esquecimento de lembrar a Zeus que, além de ser imortal, precisava pedir que o homem não envelhecesse, até a preocupação no Egito Antigo de que o processo de envelhecimento poderia ser freado. Com isso, as teorias para barrar o envelhecimento, algumas são bem antigas. Roger Bacon pregava que os reis poderiam se deitar ao lado de jovens virgens e, ao respirar o ar que essas jovens virgens exalavam, eles poderiam se tornar jovens novamente. Bronsepa é um patologista que teve um reconhecimento mundial para a época dele. Ele fazia um extrato de testículo, ele pegava testículo de cavalo, liquidificava, fazia um extrato e injetava. E tem notícia que daí surgiu a primeira teoria de que com aquele extrato de testículo você estava com a testosterona. E por aí vai. Eu não vou falar de todas essas teorias antigas, muitas entram em questionamento, em desuso, mas tem já há algum tempo a preocupação com o envelhecimento e como barrar o processo. Os conceitos, vocês debateram bem esses conceitos, pelo menos eu observei isso na turma que eu estava. Senescência. Senescência é o processo de envelhecimento normal. Senilidade é o processo de envelhecimento no qual a perda funcional de um órgão ou sistema
faz com que clinicamente você tenha a manifestação de uma doença. E esse outro conceito também é importante, o conceito de reserva funcional. Aí eu vou chamar a atenção para esse conceito de reserva funcional para vocês entenderem o caminho que eu vou desenvolver. Reserva funcional é quando a gente pensa que qualquer órgão, seja o cérebro, o coração, o pulmão, o músculo, ele tem uma capacidade de suportar algum estímulo além do basal, ou seja, a homeostase daquele órgão ou sistema, ela é flexível, ela consegue variar a ponto de tolerar algum insulto. Esse conceito de reserva funcional, ele é muito importante quando a gente está pensando nos processos cognitivos que se perdem com o tempo, porque a reserva funcional a gente pode fazer com que ela melhore com alguns recursos ao longo da vida. Então, reserva funcional muscular, você pode tentar melhorar ela tendo uma boa nutrição, praticando exercício físico. Reserva funcional cognitiva, a gente pode tentar melhorar ela fazendo treino cognitivo, estimulando as funções cognitivas. Só como um exemplo. Esses outros dois conceitos são bem importantes. Até eu lembro de algumas pessoas que fizeram eletivo e passaram no ambulatório no passado, ou se passaram e tiveram contato em algum lugar, e eu sempre falava muito isso, né? Autonomia e independência. A gente usa algumas escalas para avaliar isso. A autonomia é um conceito que a gente emprega para entender a capacidade que o indivíduo tem sobre gerir ou decidir sobre a sua própria vida. E o termo que a gente extrai de autonomia é a atividade instrumental de vida diária. Um exemplo é pagar a conta, gerenciar o próprio dinheiro. Independência, a capacidade de realizar o autocuidado, ou seja, atividade básica de vida diária. Um exemplo, comer sozinho. E daí a gente traz o que é o envelhecimento saudável ou envelhecimento bem-sucedido. É quando o indivíduo consegue ter um processo de envelhecimento no qual ele se mantém autônomo e independente. A OMS chama de outra forma autonomia e independência essas duas capacidades. Capacidade intrínseca seria essa capacidade física e mental, ou seja, o indivíduo mantém uma capacidade intrínseca de gerenciar a sua própria vida, que na prática é a autonomia, e a capacidade funcional é a capacidade de fazer o que se tem motivação, né? Associando a autonomia com a independência. Então eu tenho motivação para ir a uma festa, eu tenho autonomia para decidir isso, capacidade intrínseca, eu tenho capacidade funcional, eu consigo caminhar, eu consigo me locomover para chegar lá. E o que é o envelhecimento bem-sucedido? É a preservação de autonomia e funcionalidade. Aqui eu trouxe um exemplo. Eu estou me atrapalhando um pouquinho. Aqui eu trouxe um exemplo de um brasileiro. Vocês conhecem? Não? Alguns. Ele tem até blogs ou páginas que são tem um número de seguidores bem alto, que é um empresário bem-sucedido, que hoje está com 80 anos, atleta, estimulou muito no início desses anos 2000, foi uma das primeiras empresas, não fazendo nenhuma propaganda, porque hoje ele não faz, a família vendeu, a empresa não faz mais parte, mas foi uma das primeiras empresas a estimular a atividade física nos funcionários, e ele, como o proprietário da empresa, era um grande otimista de atividade física, alimentação saudável e envelhecimento bem-sucedido. Aqui a gente tem um exemplo. Para não trazer só exemplos de fora, né, que o Brasil não tem nada que gere orgulho ou que gere exemplo positivo. E quando a gente não tem um envelhecimento bem-sucedido, a gente tem essa perda de autonomia, essa perda de independência. E aqui é só para ilustrar, né, uma escada em descendente, na qual o indivíduo é autônomo, consegue gerenciar o próprio dinheiro, faz compra, pega transporte, paga suas contas no banco.
e vai perdendo essas funções até chegar um momento no qual ele não sai mais da cama, ou seja, ele perdeu a independência para as atividades básicas de vida diária. E a gente tem um outro grande exemplo, eu falei isso no grupo de tutoria, que existe um brasileiro chamado Alexandre Kalash. Ele foi até agora, até o momento, o brasileiro que ocupou o cargo de maior expressão dentro da OMS. Ele foi diretor do Programa de Envelhecimento Global. Então, na OMS foi o brasileiro que ocupou o cargo de maior nível hierárquico. E ele é um médico geriatra chamado Alexandre Kalash. Entre vários trabalhos que ele publicou, que ele tem uma vasta publicação, se vocês tiverem curiosidade podem pesquisar mais coisa, ele propõe essa curva de envelhecimento saudável e envelhecimento com perda de capacidade. O que é isso? Esse é um trabalho que está publicado pela OMS, na época que ele era diretor de envelhecimento global. A gente tem que a capacidade funcional ela se desenvolve ao longo da infância e por um determinado momento o indivíduo, o ser humano que nasce, ele é incapaz. Os bebês são incapazes, né? Ele não tem autonomia, não tem independência. Um recém-nascido usa fralda, precisa é dependente para alimentação, para o banho, para o cuidado, e não gerencia a sua própria vida. Ao longo do desenvolvimento, o indivíduo supera esse limiar de incapacidade com o crescimento e o desenvolvimento. Em algum momento da vida, existe um outro conceito que é interessante, que se chama capital de saúde, ou seja, em outro momento da vida, a gente pode ter como se fosse uma poupança e fazer um capital de saúde, de guardar recursos funcionais dos nossos órgãos ou sistemas, ou sacar isso da poupança quando tem algum insulto, uma doença, um infarto, um AVC, alguma perda funcional. E é isso que representa esse gráfico. Em algum momento, o indivíduo, por causas genéticas ou causas adquiridas, causas ambientais, desvantagens, tudo aquilo que a gente discutiu, ele pode sair da curva de um processo de envelhecimento saudável e entrar na curva de um processo de envelhecimento não saudável ou disfuncional, e quando passa o limite de incapacidade novamente, é o momento que precisaria de intervenção. Aliás, o momento de intervenção é nesse ponto da curva, né? Você evitar que o indivíduo chegue ao processo patológico. Mas essa tabela está dentro de um estudo muito interessante para explicar a diferença entre envelhecimento senescente, saudável, e envelhecimento com senilidade. Então, passando agora para alguns conceitos que eu acho que são interessantes, eu trazer alguma coisa diferente que estava, mas que seja bem importante para complementar o que foi discutido no problema. Envelhecimento, se a gente parar para pensar, essa perda de complexidade, esse conceito de perda de complexidade ou perda de variabilidade, ele é um conceito que se aplica a todo órgão ou sistema. Se a gente pegar esse conceito, a gente consegue explicar o processo de envelhecimento, não a teoria molecular, mas a teoria funcional de qualquer órgão ou sistema. Ou seja, a perda da capacidade que o órgão ou sistema tem de se adaptar à variação gera o envelhecimento. E esse conceito tem a ver com reserva funcional. A diminuição da variação da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência do eletrocardiograma, do reconhecimento de frequências sonoras, isso seria o processo do envelhecimento. Envelhecimento normal, senescente. Vocês entenderam isso? Se agora está todo mundo começando a dormir quase. Então eu trouxe como exemplo a diminuição da capacidade, como um exemplo, do coração.
de fazer uma adaptação da frequência cardíaca a uma determinada demanda metabólica, faz com que o indivíduo idoso, de uma forma funcional, não consiga se adaptar a correr de forma mais rápida, a subir uma escada de forma mais rápida. Essa perda da capacidade de órgãos e sistemas de fazer uma variação. Aquela perda de complexidade ou perda de variabilidade vai gerar esse segundo conceito, que é a homeostenose, ou seja, a baixa reserva funcional, a baixa capacidade de adaptação gera uma piora da capacidade de se adaptar aos processos que precisam de regulação de homeostase. E eu já falei, isso tem um efeito prático, que na prática a gente tem maior suscetibilidade a doença, delírio, infarto, AVC, neoplasia. E voltando à pergunta do início, por que a gente envelhece? Do ponto de vista biológico, vocês observaram isso na tutoria. Limite de Hayflick, né? Leonardo Hayflick, em 1965, observou que as células tinham um determinado limite de mitose e que depois disso pareciam ficar envelhecidas. Isso precede a teoria da telomerase e acaba que estimulou um pouco a teoria da telomerase da Elizabeth. E é um conceito biológico que não explica, mas é o que tem hoje para a gente poder entender o porquê que a gente envelhece. A analogia que se faz isso seria assim, é como você fazer um xerox, uma cópia de um documento, né? E aí vai chegar um determinado momento que, por mais que você tenha uma boa impressora, você tenha uma boa cópia, a 50ª cópia, ela está mais apagada do que a versão original. Então isso determinaria, esse é o processo de envelhecimento. Aqui, de uma forma um pouco diferente da gente compreender o processo, dentro das teorias de envelhecimento, a gente pode entender que tem teorias que são subcelulares ou moleculares ou intracelulares. A gente tem teorias celulares ou intercelulares e a gente tem teorias sistêmicas. Isso vocês viram bem, eu vou passar. Esse é um outro livro de geriatria bem interessante, que aí ele desmembra cada tipo de teoria de subcelular, celular e sistêmica, só que na prática é muito parecido com o que a gente abordou e viu, pelo menos que eu observei na turma, o tratado esgotou bem isso. Eu não vou falar, porque isso já foi bem discutido, vocês já viram bem, sobre as teorias estocásticas ou do avaliatório e as teorias sistêmicas. O que eu destacaria aqui, que eu deixei em vermelho, é que o estresse oxidativo hoje é a teoria que das estocásticas aqui tem mais foco científico, né? É a teoria que dá mais demanda para pensar em que ela que explicaria uma série de processos subcelulares, moleculares e intercelulares. E das teorias sistêmicas, a teoria metabólica, que está também associada ao estresse oxidativo, as teorias neuroendócrinas e imunológicas na espécie humana, elas representam um papel relevante. Então, o que eu vou só pontuar? Vou falar um pouquinho dessas três teorias, que é a metabólica, onde a restrição calórica gera menor estresse oxidativo e com isso... Aí eu vou fazer uma provocação, porque eu vou falar só um pouquinho dessas três. Vocês acham que o estresse oxidativo, pelo que vocês leram, é um processo importante? Claro que vai ficar redundante a pergunta. É um processo importante para uma grande teoria do envelhecimento? Sim, né? E aí o que eu trago aqui? Esse trabalho que saiu agora recente, não sei se vocês viram, mas a interpretação desse trabalho, acho que saiu até no Jornal Nacional, e saiu na mídia não científica, saiu na Veja, né? É um trabalho que está repercutindo muito, até na mídia não técnica, né? Na mídia não científica, que é esse trabalho porque ele foi publicado na Lancet agora em 29 de agosto,
É um trabalho do ponto de vista metodológico muito bem feito, com algumas observações, mas é um trabalho muito bem feito. Um trabalho multicêntrico que englobou 5 continentes, com um número bem expressivo de pacientes. E para não ficar tanto em cima disso, o que eu queria trazer, talvez vocês não estejam enxergando bem, mas aqui, essa primeira linha de gráficos é uma linha sobre mortalidade total. Essa segunda linha de gráficos é uma linha sobre mortalidade ou doença cardiovascular. E na coluna a gente tem aqui dieta total, rica em gordura total, dieta rica em ácidos graxos saturados, dieta rica em ácidos graxos monoinsaturados, dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados e dieta rica em carboidrato. Vocês conseguem ver a diferença? Consegue? Então, esse é um trabalho que coincidiu, né, quando eu estava montando essa aula para vocês, de eu pensar, puxa, realmente o estresse oxidativo hoje é o que tem maior atenção do ponto de vista científico de monitorar o processo de envelhecimento. Tem várias linhas para explicar o estresse oxidativo, uso de medicamentos, atividade física, mas a alimentação, a nutrição tem uma relação muito importante com o estresse oxidativo. Claro que esse trabalho não explica o envelhecimento, não é isso. O que eu estou querendo sinalizar com esse trabalho é mostrar a importância da dieta rica em carboidrato, que é a dieta que mais estimula a formação de espécies reativas de oxigênio, né, que são superóxidos, que é as moléculas responsáveis pelo estresse oxidativo. Ficou bem claro, né? É visual, dá para perceber que tanto mortalidade total como mortalidade cardiovascular é bem aumentada com dieta rica em carboidrato. A teoria da telomerase, do telômero, acho que vocês discutiram bem, é também uma outra linha científica que hoje tem uma grande importância a ponto de isso aqui. Não sei se alguém viu isso, mas o que é isso aqui? Existe um laboratório que se propõe a dosar o telômero e com isso predizer o quanto de longevidade o indivíduo tem. Alguém viu alguma coisa sobre isso? Eu não quero estimular esse conhecimento, porque isso ainda é desprovido do ponto de vista científico da gente entender o que essa informação vai ajudar na prática clínica. Mas a gente tem um laboratório no Texas, por isso que eu não vou fazer propaganda aqui para não estimular de forma negativa a informação, mas hoje já existe metodologia para dosar o tamanho do telômero. Essa dosagem do tamanho do telômero é feita com linfócito T, então com um exame de sangue periférico consegue. E aí o tamanho do telômero é projetado num gráfico de percentil. E aqui é um exemplo de um paciente que fez o teste e teria uma idade cromossômica em torno de 50 anos. Tá? Aí o teste, o resultado, ele se imprime assim, com uma tabela na qual informa ao interessado aonde está o telômero dele do ponto de vista de idade cromossômica, qual é o percentil relacionado a ele, a população e o tamanho do telômero. Então, é uma escola. Não quero fazer propaganda de que é prática nem clínica, só como uma curiosidade. E dentro das teorias do envelhecimento, eu queria destacar essa que é da imunossenescência. Porque hoje também, do ponto de vista de pesquisa, um desenvolvimento dessas drogas biológicas, que são medicamentos que atuam tanto em neoplasias, doenças reumatológicas, na própria doença de Alzheimer já se criou linhas de pesquisa com o uso de drogas biológicas para reverter o processo.
houve sucesso na reversão do processo de depósito de beta-amiloide, né? Houve sucesso com o uso de medicação biológica, mas não teve sucesso clínico de melhora da doença. O que eu quero dizer com isso? Que uma grande e forte linha de pesquisa sobre o processo de envelhecimento é entender a imunossenescência, porque é o que a gente tem de maior avanço no campo terapêutico, é fazer o próprio corpo trabalhar a favor dele mesmo. Então, entender que o primeiro que acontece na imunossenescência é que é envelhecimento normal do sistema imune. Linfócito T diminui CD4, diminui CD28, a molécula, com isso a gente tem menor expressão de interleucina 2. E o que aumenta? CD8. Nos linfócitos B, diminui célula precursora pré-B, diminui algumas imunoglobulinas específicas, como as estimuladas por vacina, por imunização passiva, mas não diminui as imunoglobulinas totais, pelo contrário, podem até aumentar. Aí tem um dado interessante, que com a pandemia de H1N1 de 2009, eles observaram que a memória celular dos idosos em 2009, que tiveram expostos à pandemia de 1957, eles tiveram menor complicação do que os adultos jovens que estavam se expondo ao H1N1 pela primeira vez. Então, com isso, parece que a imunidade, a memória imune ativa, ela se preserva com o envelhecimento, enquanto que a passiva e a vacinação acaba que tem algum ponto desfavorável com o envelhecimento. Entender, então, esse processo do envelhecimento é interessante para a gente chegar nesse conceito aqui, que é o inflammaging. Inflammaging é a junção do conceito de inflamação com envelhecimento, né? Então, aging de envelhecimento, inflamação. Essa aqui é a linha hoje que chama atenção para a pesquisa por conta do que eu falei sobre essas novas drogas, essas novas terapias biológicas que podem atuar nesse processo de inflammagem ou de inflamação. O inflammagem é uma inflamação crônica que não se sabe a causa, que no idoso a gente tem a ativação dos precursores pró-inflamatórios e uma diminuição dos precursores anti-inflamatórios. Isso leva a um desbalanço, né? Então, os fatores anti-inflamatórios, como interleucina 10, cortisol, TGF-beta, estão diminuídos, enquanto que os pró-inflamatórios, interleucina 6, 8, proteína C reativa, TNF-alfa, estão aumentados. E esse desbalanço ajudaria em uma série de processos, aterosclerose, perda de massa muscular, uma série de processos pode estar associado ao inflammagem. Aqui são várias doenças objetivas que estão reconhecidamente associadas a esse processo. E aí eu vou destacar duas que vocês já discutiram também no primeiro programa, que é a sarcopenia e a fragilidade. Já estamos acabando. Até aqui está tudo bem, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, porque a gente já está acabando. Falar um pouquinho de sarcopenia e fragilidade para a gente encerrar. Aqui o professor, em 1976, que agora me deu um ato, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Ele desenvolveu e publicou o Bernard Isaacs. Agora, ele era professor de geriatria de Birmingham, e escreveu esse artigo, que na época era publicado como uma revista, descrevendo as grandes síndromes geriátricas. Inicialmente ele postulou 4 Is: instabilidade de marcha, que são as quedas, insuficiência cognitiva, incontinência e mobilidade. E associaram um 5º I, que era a iatrogenia, se vocês discutiram bem. Com o tempo foram outros autores, foram aumentando ou agregando às grandes síndromes geriátricas várias outras
várias outras situações ou várias outras incapacidades. E em destaque que vocês discutiram, fragilidade e sarcopenia, que são duas que têm a origem no inflamage. Alguém consegue me dizer, vocês acabaram de sair do módulo de locomotor, que corte que é esse? Hã? Braço. Quem? Na verdade são dois. Se vocês saíram bem do módulo de locomotor, são dois. Vocês podem chutar entre dois. Alguém fala diferente de braço? Coxa, é uma coxa. Mas daria para chutar entre dois porque qual é o membro que tem um único osso, né? Ou é húmero ou é fêmur. Então, ou braço ou coxa. Aqui no caso é a coxa. E eu trouxe essa imagem, que é uma imagem de ressonância, para mostrar a perda de massa muscular e a lipossubstituição, o aumento de gordura, né? De um mesmo paciente que fez uma ressonância aos 25 anos de idade e fez com 63 anos. Não me recordo aqui se é o mesmo paciente, que são 40 anos, não lembro se já existia ressonância. Mas enfim, compararia massa muscular de um paciente com 25 anos, massa muscular de um paciente com 63 anos. Dá para perceber a diferença. Isso é, do ponto de vista bem claro e objetivo, sarcopenia. E fragilidade. A sarcopenia pode levar a uma síndrome clínica que se chama fragilidade, né? Síndrome da fragilidade, na qual o indivíduo perde capacidade funcional para caminhar, perde capacidade funcional para cuidar do próprio corpo, porque ele está sarcopênico e fica frágil. Aqui eu coloquei uma regra mnemônica, que é Frail, sobre o diagnóstico da fragilidade. Então vocês poderiam se apoiar nessa regra mnemônica, e se tiver sim para 3, a gente tem um indivíduo frágil. Então acaba. Fragilidade, a gente tem as causas multifatoriais, endócrinas, imunológicas, e aí aqui entra o papel do inflamage, que eu falei anteriormente. E as causas endócrinas para a fragilidade são importantes, assim como para a sarcopenia, né? A deficiência a baixa de GH, a baixa de GF1, de DEA, de hormônios sexuais, vitamina D. Só que, por outro lado, no tratamento da fragilidade, a gente tem alguns estudos prospectivos que mostram que você repor a gente atuar só na questão da teoria endócrina não resolve plenamente a fragilidade. Então, hoje é considerado que não tem tanta eficácia a reposição de testosterona, hormônio do crescimento e DEA, que é algo que o pessoal que labuta no tratamento anti-aging propaga muito. E o tratamento estaria mais em suplementação nutricional, atividade física, reposição de vitamina D, para corrigir a sarcopenia e a fragilidade.